Amém, irmãos? Amém. Graças e paz a todos. Amém. Vamos dar continuidade, né? Que a gente vem já caminhando, avançando aqui no campinho com questão a jornadas, né? Vamos remir o tempo, né? E hoje a gente vai estar falando da jornada de Maquelote. Maquelote. Vamos lá ler o nosso texto base lá em Números 33. Números 33, 25. Números 33, versículo 25. Amém? Fala assim: e partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. Então, Maquelote ela é a 22ª jornada, né? 22ª. Estavam em Arada e agora partiram de Arada, estão acampando em Maquelote. E lembrando os irmãos que essas jornadas agora, a partir aqui de Rissa, que é a Lata, né, é a jornada que eles começam a dar volta no Monte Sem Fé. São as voltas, né, que eles ficam dando. E essa Maquelote é uma delas. Então a gente vai ver como eles estão dando volta no monte. São todas de assuntos que um assunto normalmente é interligado ou complementa o outro, né? Então a gente vê que os assuntos eles vêm complementando um ao outro, né? E essa jornada de Maquelote, né, ela é a continuação de Números, né? 18. É a continuação de Números 18, que a gente leu da vez passada, né? Da vez passada foi Arada, que Arada foi do 18:1 até o versículo 7, e Maquelote é a continuação, né? Quando a gente fala, como eu estou falando, né? Ela vai um assunto complementando o outro, né? E essa jornada de hoje, Maquelote, ela vai ser do versículo 8 e ela vai até o versículo 19. Né? Então, o texto bíblico, né, que fala com relação a essa jornada de Maquelote é ainda em Números 18, do versículo 8 até o versículo 19, que é o que a gente vai estar dando uma olhada hoje. Né? Então, essa jornada de Maquelote, faz parte dessa sequência, né? Então, a gente quando começou, em Quialata, então a gente vê que de Quialata até Maquelote, elas são jornadas que elas são, como eu disse, interligadas uma à outra, né? Então, Quialata, que foi a primeira dessa sequência das voltas que a gente estudou, né? Ela vai falar de uma assembleia de sedição, que é em Números 16, né? Então, Números 16 Quialata é uma assembleia em sedição ou uma assembleia em rebelião, né? Que seria uma assembleia que estaria falando, que a gente está falando ali da rebelião de Corá, né? Rebelião de Corá, então é uma assembleia em sedição ou uma assembleia em rebelião. Por quê? Porque eles estavam querendo, Corá e o grupo dele, querendo usurpar o sacerdócio, né? Ou o governo, seria essa tipologia. Então essa assembleia de Quialata fala dessa assembleia em sedição ou em rebelião, que é algo que é uma assembleia que ela não vem do Senhor, é uma coisa humana, da carne, né? Que não é uma assembleia, mas não é algo segundo o Senhor, né? A gente sabe que lá em Coríntios fala que a gente vê em 1 Coríntios, se eu não me engano, que a gente pode reunir para melhor e a gente pode reunir também para pior, né? Então, não é a questão da gente estar reunido ainda que
que Salmo 132, né, fala quão bom e quão agradável é que os irmãos, obrigado, irmão, que os irmãos vivam em união, né? Então o Senhor, ele se agrada na união dos santos, na comunhão dos santos, né? Mas uma comunhão segundo os propósitos de Deus, não é algo de qualquer forma, do jeito que a gente pensa, né? Da forma que a gente quer, ou segundo a nossa vontade, né? Mas é algo segundo a vontade do próprio Senhor. Então, essa própria, a gente viu, né, quando estudou Kealata, que é uma assembleia. A palavra Kealata, ela vem da raiz dela, vem de assembleia, que vem da mesma raiz. Essa palavra Kealata, ela é da mesma raiz que se traduz para o grego a palavra eclésia, que a gente sabe que é igreja, né? Então, é igreja ou assembleia, né? Então, Kealata, ela vem dessa mesma raiz, que se traduz para o grego como eclésia, ou que a gente conhece como igreja, ou assembleia, reunião, né? Então, aqui é uma assembleia em sedição, em rebelião, né? Aí depois a gente vai ver se o Senhor, ele começa essa sequência dessas voltas. Aí, ainda aqui no 16... Não, no 17. Aí no capítulo 17, a gente vai entra no Monte Sefer, né, que é o bordão de Arão que floresce, né? Então a gente vê que a sequência, o Senhor agora ele vai estabelecer a sua autoridade verdadeira, né, segundo a vontade de Deus, né, que segundo Cristo, né, segundo a ressurreição de Cristo, que a vara seca que floresce, ela não floresce por si só, mas é algo que o Senhor faz, né? Algo que vem do Senhor. Então o Senhor, ele estabelece essa autoridade legítima, né? Que é o sacerdócio de Arão. Então a vara de Arão, ela floresce. Então é a autoridade delegada, estabelecida pelo próprio Senhor, né? É o sacerdócio estabelecido pelo próprio Senhor. Ele fala dessa autoridade. No 18, né, em Números 18, essa sequência, né, que é arada, que eu acabei de falar, que agora, já que o Senhor tinha antes uma autoridade que não era verdadeira, né, que estava querendo vir por usurpação de Corá, aí no 17 o Senhor estabelece a sua autoridade, e que é Arão, na autoridade do sacerdócio aarônico, né, que vem da linhagem de Arão. No 18, que é arada, ele vai falar da responsabilidade dessa autoridade, né, que se o Senhor ele dá autoridade, ele requer dessa autoridade responsabilidade com o que o Senhor deu. Esse é o assunto que a gente falou de arada, né? Então os sacerdotes, eles têm que ter responsabilidade com aquilo que o Senhor deu para cada um de nós. A gente não lida de qualquer jeito com os nossos dons, né, e com as coisas que o Senhor tem colocado na nossa mão. Então é algo que o Senhor requer responsabilidade, diligência, né? Esse é o assunto de arada. E agora voltando aqui para Maquelote, né, que é o nosso assunto de hoje. Maquelote, já vou começar a comentar desse nome Maquelote, né? Maquelote vem da mesma raiz que a palavra Seelata, né? Que a gente viu lá da Assembleia em rebelião ou em desordem, né? Que é Sealata, né? E essa Maquelote, ela vem da mesma raiz, da mesma palavra. Só que a diferença é que Maquelote, ela é uma assembleia legítima, ou uma assembleia segundo as regras da casa, uma assembleia encabeçada por Cristo, uma assembleia que está sendo conduzido pelo ministério do Espírito, ou pelo Espírito de Cristo, né? Então, Maquelote, eu comecei lá de Kealata, né? Porque ela tem esse contraste, né? Kealata, uma assembleia de sedição, em rebelião, e Maquelote, uma assembleia segundo as normas da casa, uma assembleia encabeçada, uma assembleia que anda segundo o Espírito de Deus, né? Que está
que está desfrutando do que Cristo fez na cruz, está sendo conduzida pelo que o Senhor fez, né? Então aqui a fonte dessa assembleia aqui é o próprio Senhor, né? Porque é aquele versículo que a gente comenta constantemente, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esses são os princípios de Maquelote, né? É porque é dele, porque ele é a fonte da assembleia, ele é a fonte da nossa reunião, ele é a fonte da nossa autoridade, né? Vem dele, é dele, por ele, é através dele, né, que nós somos conduzidos no nosso serviço, no nosso reunir, né? No nosso ministério, nos nossos dons, no nosso serviço. É dele, porque ele é a fonte, por ele, e todas as coisas são feitas para ele, né? Então o propósito da nossa reunião é para ele, não é para nós, né? Então é para o Senhor. Ainda que o sentido de Maquelote, ele começa a falar dos direitos do sacerdócio, né? Então é uma assembleia em normalidade, e Maquelote vai falar que essa assembleia em normalidade, ela desfruta do Senhor e ela é conduzida, né, pelo Espírito de Cristo, né? Vamos começar a ler aqui, né, a partir do versículo 8, para a gente ir entendendo um pouquinho melhor, clareando, né? Versículo 8, Números 18, 8. Número 18? Números 18, 8. Ela vai até o 19, mas a gente vai ler por enquanto do 8 até o 10. Números 18, a gente vai ler do 8 até o 10. Disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e a teus filhos. Isto terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa, que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás. Todo homem comerá, ser-te-á santo. Só até aí. No lugar santíssimo comerás, todo o homem comerá, ser-te-á santo. Só até aí, só até o 10. Né? Então aqui a gente começa a ver a questão de Maquelote, né? Que é uma assembleia que é encabeçada pelo Senhor, né? Então essa assembleia ela vai ser conduzida pelo Espírito, pelo Senhor, e ela vai ser conduzida no seu serviço, no seu sacerdócio, né? Que a gente está falando aqui de um reino de sacerdotes, de uma assembleia em normalidade, né? E nós no Novo Testamento fomos feitos um reino de sacerdotes, né? Então a gente vê que o primeiro aspecto do sacerdócio, que é uma figura, né, uma alegoria, é o sacerdócio arônico, né? É uma tipologia do verdadeiro sacerdote, que é Cristo, né? Então Cristo ele é o verdadeiro sumo sacerdócio. Então o primeiro aspecto do sacerdócio é o sacerdócio arônico, né, que é essas figuras que a gente está lendo. O segundo, que é a realidade, é o sacerdócio de Cristo mesmo, né? Já não é mais um sacerdócio arônico, é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, né? Porque o sacerdócio do Senhor, ele é sacerdote, mas ele também é rei, ele é rei e sacerdócio. E o terceiro aspecto do sacerdócio é esse sacerdócio que o Senhor mesmo estabeleceu na nova aliança, no Novo Testamento, né? Que agora não só o Senhor ele é sumo sacerdote, mas todos aqueles que creram no Senhor, né, e estão debaixo do sangue do Cordeiro, participaram da obra de Cristo, né, e entraram na nova vida pelo Espírito Santo, né, que a nova vida é uma vida que é conduzida pelo Espírito de Cristo, pelo ministério do Espírito, né? Então, agora nessa nova aliança, todos nós fomos feitos um reino de sacerdote. Somos sacerdotes e temos autoridade segundo o dom de cada um,
né, que o Senhor deu a cada um de nós. Né, então agora ele vai falar desse desfrute, dessa assembleia, essa assembleia em normalidade, né, segundo as normas da casa. Então essa assembleia ela tem direito, ela tem um gozo no Senhor mesmo, de todas as coisas que o Senhor fez. É um desfrute. Essa assembleia, segundo as normas da casa, ela vive desfrutando de todas as coisas que o Senhor nos deu, né? Segundo até o Gabriel comentava na ministração de domingo, né? Que o Senhor, ele nos tirou do império das trevas, né? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor e nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? Então já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? Já temos todas as bênçãos espirituais, né? E agora nós temos que desfrutar de todas essas bênçãos que o Senhor já nos deu, né? Então é uma assembleia que desfruta de Cristo na vida dos irmãos, né? E dos cuidados de um para com os outros, né? Essa é uma assembleia em normalidade, né? Então a gente vê que esse primeiro texto aqui que a gente leu, ele vai falar não de uma questão de clero e leigo, que a gente sabe que já isso aqui no nosso meio não existe, né? Não é a questão de superioridade, um ser superior ao outro, mas é simplesmente uma questão de estatura espiritual, vamos dizer assim, de idade, de maturidade, né? É uma idade na questão da maturidade do irmão. Então, essa diferença aqui desse primeiro texto, a gente vai ver que Arão come, desfruta, e os filhos desfrutam, mas as filhas não, né? Na segunda parte a gente vai ver o desfrute das filhas, né? Não que os filhos sejam uma classe superior ou mais importante, mas a questão aqui é a maturidade, né? A gente sabe que aqui nessa parte aqui está falando daqueles irmãos que são mais maduros, né? Então lidar com os filhos, porque eles vão lidar com coisas mais profundas na casa de Deus. Então que o Senhor vai falar assim, ó, disse mais o Arão, eis que eu te dei, né? Então aqui o Senhor fala que te deu o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e a teus filhos, né? Então essa primeira porção, quem desfruta é o próprio Senhor, né? Que Arão é uma tipologia do Senhor, Arão como sumo sacerdote é uma tipologia do Senhor. Então essa primeira porção, quem desfruta é o Senhor, o próprio Senhor e os sacerdotes da casa do Senhor, né? E o Senhor está falando que eu mesmo te dei essas coisas para você. Então, 9. E isto terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa, que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo comerás, todo homem comerá, ser-te-á santo, né? Então aqui no versículo 8 diz que o Senhor ele nos deu o que foi separado das minhas ofertas, todas as coisas consagradas, ou seja, a consagração aqui fala do Espírito, né? Aquelas coisas que estão debaixo do sangue do Senhor, que foram ungidas com aspergida o sangue, né? E foi também derramado naquelas coisas consagradas o óleo também, ou seja, todas as coisas consagradas que foram ungidas pelo Senhor. Então, por conta do sacerdote ele ser consagrado, ele tem direito. Então, o direito ele vem da sua consagração. O direito ele vem de arada. Porque se foi te dado um dom, né? Vamos seguir a sequência para a gente entender. Se o Senhor te deu um dom, ele te deu algo, te deu uma responsabilidade, e você chegou em arada, você
pegou o que o Senhor te deu e serviu o Senhor com responsabilidade, diligência, não negligenciou o que o Senhor colocou nas tuas mãos, agora você tem direito de desfrutar, né, dos benefícios de todas as coisas que o Senhor fez. Né? Então, é uma sequência. Né? Você é responsável, o Senhor te separou, né, para o sacerdócio, você exerceu esse sacerdócio com responsabilidade, agora você tem direitos de desfrute das coisas de Deus, né? Das coisas que são consagradas. E aqui tem uma coisa interessante, né, no versículo 9, que fala: e terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo, todas as tuas ofertas, com todas as ofertas de manjares, com todas as suas ofertas pelo pecado, com todas as ofertas pela culpa, que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. Então eles desfrutam de todas as coisas que o Senhor conquistou na cruz para cada um de nós. Que aqui a gente está falando, né? A gente sabe que todo esse sacrifício aqui, eles são tipologia do sacrifício de Cristo. E os altares do Velho Testamento é a tipologia da cruz de Cristo, né? Então aqui a gente está esmiuçando aqui de dentro do sacrifício de Cristo. Né? A gente está vendo com detalhes o sacrifício de Cristo. Foi um único sacrifício perfeito, mas que na tipologia aqui são vários tipos de sacrifício diferentes para poder expressar esse único sacrifício perfeito, para que a gente possa entender, né, o sacrifício de Cristo. Então aqui só tem algo aqui que o homem não participa. Ele fala de todos os sacrifícios vocês vão ter participação, menos desse aqui, ó. Isto terá das coisas santíssimas, não dadas ao fogo. Então nós desfrutamos de tudo, todas as coisas, menos das coisas dadas ao fogo. Porque essas coisas dadas ao fogo vai falar do sacrifício de holocausto. E o holocausto é o sacrifício que o sacerdote ele não participa. Né? Porque o holocausto, a gente já em outras ocasiões já falamos disso, né? É uma parte do sacrifício que ela é destinada totalmente para o Pai, né? Para satisfazer a justiça de Deus, né? A santidade de Deus e a glória de Deus, né? Que foi maculada, né? Então esse sacrifício de holocausto ele é para o Senhor, né? É aquela parte que a gente vê, né, até lá naquela tipologia de quando o Senhor ele faz aliança com Abraão, né, que o Senhor ele fala para Abraão que ele ia levar ele para uma terra, para uma herança, e que ele ia dar aquela terra ali por herança para Abraão, né? Seria a parte de Abraão, né? Aquela parte ali. Aí Abraão pergunta para ele: poxa, mas como eu vou saber que eu vou ganhar essa terra realmente? Ele fica meio duvidoso, ele coloca em dúvida ali o negócio. Aí o Senhor fala: eu vou fazer uma aliança contigo, né? Vou fazer uma aliança contigo para que você veja que eu estou jurando que eu vou cumprir essa aliança. Aí ele pede para Abraão pegar alguns animais ali, partir o animal no meio, né? E os dois, a aliança naquela época era feita dessa forma. Os dois passavam pelo meio dos animais e eles falavam um para o outro. Era assim que eram feitas as alianças, né? Não tinha cartório que nem hoje que faz, né, um contrato, né? Mas era feita dessa forma. Então eles juravam, né, aquela aliança ali e falavam: olha, quem não cumprir a aliança vai acontecer que nem a mesma coisa que aconteceu com esses animais, né? Era uma aliança de morte, mesmo um pacto de sangue. Só que na aliança lá de Abraão, né, na tipologia, vamos ver lá Gênesis 15. Gênesis 15. Olha, Gênesis 15, a gente vai ler o 12, depois o 17. 12, a gente vai ler o 12 e o 17. Eles estavam fazendo aliança, né? Ó, vamos ver o 7. 7 primeiro. Ó, disse-lhe mais: eu sou o Senhor que eu te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te herança a essa terra. Então o Senhor está prometendo a herança para Abraão, né? Perguntou-lhe Abraão:
Senhor Deus, como saberei que hei possuí-la? Então Abraão coloca aqui, né, que aquele era Abrão, né? Não era Abraão ainda. Como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe. 9. Toma-te uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, lhe pôs a ordem as medidas, uma defronte das outras, e não partiu as árvores. 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono a Abraão, e grande pavor o cerrava. Cerradas trevas o acometeram. 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, e desde o rio Eufrates até o grande rio Eufrates. Só até aí. Então a gente viu que na hora de fazer a aliança, deveria passar ali no meio dos pedaços ali Abraão, né, e o Senhor para fazer a aliança. Os dois deveriam passar. Só que o Senhor, ele sabia que Abraão não ia cumprir a parte dele na aliança. O Senhor sabia. E na hora de cumprir a aliança, o Senhor faz Abraão cair um sono profundo em Abraão, e o Senhor, ele passa sozinho, né? Só o Senhor faz a aliança. Aí está falando ali de uma aliança unilateral, né? A questão aqui é uma aliança unilateral, porque a aliança que o Senhor fez conosco na cruz, o primeiro aspecto, né, dessa aliança é que o homem, ele não podia cumprir a parte dele. Então, o primeiro aspecto é que o Senhor fez sozinho. Ele foi para a cruz sozinho, ele morreu sozinho, ele pagou o preço sozinho, né, pelos nossos pecados. É algo que o Senhor fez, é uma aliança unilateral, né, que o Senhor fez. O homem não teve participação no sacrifício de Cristo, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Então, esse primeiro aspecto é o que no Velho Testamento é representado pelo holocausto. É algo que foi feito para pagar o preço para o Pai, né? É algo que quem vai desfrutar dessa parte do sacrifício é o Pai, né? Vai pagar o preço o juízo de Deus, né, a glória e a santidade de Deus que foram maculadas, né? Então ele vai tratar com esse aspecto, né, do pecado do homem. Deus, ele vai ficar satisfeito com o cordeiro que morreu ali, né, com essa parte da obra de Cristo. Só que o sacrifício de Cristo, ele vai se expandir, né? Primeiro, o Senhor morreu sozinho, ele fez uma obra só, né? Só que depois, o segundo aspecto, o Senhor, ele nos inclui. O homem, ele é incluído na semelhança da sua morte, né? Então o Senhor, ele faz a obra. Esse é o aspecto do holocausto, que é algo que é para o Senhor. O segundo aspecto é que o Senhor nos incluiu no corpo da sua morte, que vai falar Romanos 6, né? Morremos com o Senhor, ressuscitamos com Ele, não é isso? Ascendemos com Ele, Ele nos levou para as regiões celestiais em Cristo Jesus, né? E nos fez assentar no local de descanso, né? No trono. Com Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então esse é o segundo aspecto. É o aspecto que o homem desfruta, né? O homem é incluído na cruz, né? A cruz vem para quitar com a natureza do homem, com a parte que o homem também pecou, né? Então, a crucificação do velho homem trata do que nós somos por natureza, né? O sangue paga o preço pelos nossos pecados, e essa é a parte que nós começamos a desfrutar, né? Vamos voltar lá para número 18. Então, os filhos de Abraão, né, eles desfrutam de todas as ofertas que são consagradas ao Senhor, né, menos as dadas ao fogo, que é o holocausto, que essa parte é para o Pai. É a parte que ele fez, né? Só quem desfruta é o Pai, que é para
para a santidade, justiça e a glória do Senhor, né? Que foi maculada, né? Para tratar com essa parte. Ele paga o preço, né, pelo derramamento do sangue, tem outras coisas também que o Senhor, muitas coisas, né, que o Senhor faz. Aí ele vai falar aqui, ó. Isto terá das coisas santíssimas não dado a fogo. Todas as ofertas pelo pecado, todas as suas ofertas pela culpa que me apresentarem serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos, né? Então aqui esses sacerdotes, eles desfrutam também da oferta pela culpa e pela oferta pelo pecado, né? Você desfruta disso. Por quê? Porque o sacerdote também ele leva a culpa. Os irmãos, eles... Vamos ver aqui, Gálatas 6, para a gente entender isso aqui um pouquinho melhor. Gálatas 6. Gálatas 6, 1 e 2. Gálatas 6, 1 e 2. Fala assim, ó, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, né? Então, essa parte aqui é a parte de você levar as cargas uns dos outros. Essa é uma característica de uma assembleia em normalidade. É uma assembleia que leva as cargas uns dos outros. Quando você vê que o irmão tem alguma falta, você vai lá e ajuda o irmão, né? Você tem o dom, você desfruta do teu dom com o irmão e você ajuda ele. E o irmão desfruta de Cristo em você. Esse é o desfrute. Por isso que fala que de todas essas ofertas são dadas aos filhos de Israel, que é para o nosso desfrute, né? Então, se você sabe que o irmão está com uma dificuldade, você dá suporte ao irmão, você ajuda o irmão. Você, primeiramente, você desfruta de Cristo, do seu serviço, né? Que o seu serviço, na verdade, é um dom de Cristo, ele não é seu, é Cristo em você, né? É o Espírito de Cristo em você. Então você está desfrutando porque o sacerdócio ele é um desfrute de Cristo. Por isso que ele fala que essas coisas eu vos dei, né? São nossas. Para quê? Para o nosso desfrute, não é um peso, né? O serviço sacerdotal, a vida espiritual de uma assembleia em normalidade, ela não tem peso. Quando a gente tem peso no serviço, é porque o Senhor não está no negócio. Né? A gente não está fazendo segundo, né, a vontade do Senhor, a gente está na nossa carne, não está no espírito, né? A gente está sendo conduzido de uma forma segundo a gente acha, segundo a gente pensa. Mas esse sentido de maquelote, né, é quando é algo que vem realmente do encabeçamento. É uma direção do Senhor, do Espírito, que vem pelo Espírito, né? Então você tem graça para tratar com a debilidade dos irmãos. Então você vai levar diante do Senhor. O sacerdote, ele leva, né, os pecados dos irmãos, a gente já comentou disso aqui, leva os pecados dos irmãos perante o Senhor, né, em oração, né, intercede por aquele irmão ali, a gente ora pela vida dos irmãos e você trata também com a debilidade dos irmãos, né? Por isso que as ofertas pelo pecado e todas as suas ofertas pela culpa, né? Porque esse aspecto aqui do desfrute é de Cristo como Redentor, né? Aquele que redimiu o seu povo. E os irmãos também que lidam com esse tipo de serviço, que não são todos irmãos, eles também desfrutam desse aspecto também, de levar as cargas uns dos outros, que é aquele aspecto de você participar também dos sofrimentos de Cristo, né? Tem um texto que fala que nós, eu acho que é 2 Coríntios, se eu não me engano, 2 Coríntios 5, vamos ver lá, 2 Coríntios.
14 e 15. Segundo. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Não é esse que eu queria não, mas também fala também do... 2 Coríntios 5, 14 e 15. 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nisto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Né? Só até aí. Então a gente vai ver aqui, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Né? Então isso seria maquelote. Maquelote é a vida de crucificado. Né? Quando Paulo... eu creio que esse assunto de maquelote é um assunto que é bem conhecido dos irmãos. A gente só não sabe que era maquelote, né? Que no Velho Testamento seria isso. Né? Mas, por exemplo, quando Paulo fala, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, isso é maquelote. É a vida de crucificado. Né? É aqueles que foram crucificados com Cristo, que não vivem mais, mas agora Cristo vive nele. E a vida que agora vivo, né, como Paulo falou, eu vivo pela fé do Senhor. Então agora já não é mais Paulo vivendo, é Cristo vivendo nele. Né? É a vida de Cristo em Paulo. Né? Então essa é a nova vida. Né? É a nova vida em Cristo Jesus, que é vivida pelo Espírito Santo. Né? E ela gera um desfrute para nós, não gera peso para nós. Né? Vamos voltar lá para Números 18. Vamos continuar, né? 11, 18 a partir do 11. Também isto será teu, a oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, dei-as por direito perpétuo, todo o que tiver limpo na sua casa os comerá. Só até aí. Então a gente vê aqui que interessante, né? Na minha tradução está assim, 11. Também isto será teu, as ofertas das suas dádivas. Mas aqui, tem alguma tradução de algum irmão que fala as ofertas elevadas dos seus dons? Não? Está igual a minha? Está igual a minha. Então, mas tem algumas escrituras que ela fala as ofertas elevadas dos seus dons. Aqui está traduzida principalmente na Reina Valera. Reina Valera, tu vai ver lá, tá as ofertas elevadas dos seus dons. O que seria isso? E a gente vê aqui que isso aqui já é o desfrute de Cristo também. Os filhos desfrutam e as filhas também desfrutam. Então isso aqui é algo que é geral desfruta, né? Toda a igreja desfruta, né? Então, essas ofertas aqui que está traduzida aqui, as ofertas das suas dádivas, na verdade, na tradução, vamos dizer assim, num texto melhor traduzido, fala das ofertas elevadas. Já ouviu falar das ofertas elevadas? Né? Então, fala das ofertas elevadas dos seus dons e das ofertas movidas também, né? Então, essas ofertas elevada vai falar da ascensão de Cristo. É justamente o que eu já falei, né? Já até toquei nesse assunto aqui. O que está falando aqui? Que nós fomos crucificados com Cristo. Primeiro aspecto, que foi a aliança do Senhor, é unilateral, ele fez, é a parte que o Senhor fez sozinho. Né? O segundo aspecto, que depois ele nos incluiu na semelhança do corpo da sua morte, fomos incluídos, né, para morrermos com ele. E agora nós também ascendemos com Cristo. É uma vida de ascensão. Então, essa nossa ascensão, né, com Cristo, que é essa oferta elevada. Né? Que oferta elevada é essa? É Cristo que foi elevado. Ele ascendeu, não é isso? Morreu, ressuscitou e ascendeu. Então, essa oferta elevada, o sacerdote pegava essa oferta, ele levantava e ele movia essa oferta. Ela era feita assim, né? Parece um negócio meio sem lógica, né? Mas está falando do movimento sacerdotal, do serviço sacerdotal.
que quando o sacerdote ele se movimentava ali no seu serviço, aquele sininho, né, que a gente já falou também, balançava ali naquela sobretudo, né, no sobrepeles que o sacerdote usava, era que ele estava funcionando. Se tinha barulho, é que o sacerdote funcionava. Se não tinha barulho, é porque não tinha serviço, que estava gerando morte. A alegoria, né, do Velho Testamento é essa. E a oferta movida é essa questão também. É algo que foi elevado, ascendeu com Cristo. Então isso é direito nosso de desfrutar da ascensão do Senhor e do serviço também, né? Então o sentido é esse aqui. Outro sentido, para a gente ver isso aqui melhor no Novo Testamento, a gente vai lá em Efésios 4, que vai falar essa mesma... Efésios 4 vai falar essa mesma coisa que eu falei, mas da linguagem do Novo Testamento, né? Ó, e a graça foi concedida a cada um. Ó, tá vendo que ela foi dada? Que graça é essa que foi concedida a cada um? Foi o dom de Cristo, tudo que Cristo conquistou na cruz. É o que a gente está falando lá. Foi nos dado por dádiva, né? A gente desfruta. O Senhor nos deu de todas as coisas que Ele conquistou na cruz. Então, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, Ele foi elevado, né? E agora Ele deu o dom pelo Espírito, né? Ó, quando Ele subiu, vai falar, quando Ele subiu, olha a oferta elevada aqui, ó. Às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, ou homens dons, né? Então a gente vai ver lá que são homens dons que o Senhor deu para o desfrute da igreja, né? Então isso aqui está falando dessa oferta elevada. Quando Ele subiu, ascendeu, Ele deu homens dons, ou dons aos homens, né? E esses dons, ou esses homens dons, a gente vê aqui mesmo no Novo Testamento, né, que ele foi dado a cada um, todos têm. Não é só uma classe especial de irmãos. Um tem com uma proporção maior, né, uma intensidade maior, por conta da maturidade, e outros ainda estão no processo ainda, né, de aperfeiçoamento, né, no corpo dos irmãos. Mas todos têm o dom. Né? Então, por isso que fala aqui, ó, a graça foi concedida a cada um de nós. Todos nós temos, né, desse dom. Todos nós desfrutamos dessa oferta acendida. Por isso que, né, o Senhor desfruta, os filhos de Israel desfrutam e as filhas também, né? Porque é algo que o Senhor fez para todos nós, um reino de sacerdotes. Todo sacerdote desfruta. Amém? Amém? Vamos voltar lá para Números 18. Versículo 12. Ó, todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Só esse aí, que é bem rico esse versículo. Então, olha só. Todo o melhor do azeite. O azeite é o quê? É a azeitona migalhada, né? Então, ali que sai o azeite ali, né, do prensar da azeitona, né? É produzido o azeite, que fala do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é para desfrute de todo crente, né? A nova vida, nós desfrutamos da nova vida em Cristo pelo Espírito Santo, né? Então, todo o melhor do azeite, do mosto. O mosto aqui, o que seria? É a uva amassada, né? É o vinho, né? Então, nós desfrutamos do Espírito Santo, né? Do sangue de Cristo que foi derramado, e dos cereais, né? A gente vê aqui que está no plural, dos cereais. Fala do trigo, né? O trigo fala que justamente esse sentido que nós fomos crucificados com Cristo, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, ascendemos com essa questão do trigo, do cereal, né? E a cevada também. A cevada já fala, é o primeiro cereal, já fala das primícias da ressurreição, já é a nova vida, né? Já é a introdução do desfrute da nova vida. Ó, as suas primícias que derem aos filhos, dei-as a ti. 13. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus.
Né? Então a gente vê que os primeiros frutos, né? O primeiro fruto a gente já viu no estudo lá da vara de Arão, que o primeiro fruto que ele vinha era a amêndoa, justamente aquela vara de Arão, né? Vai falar dos frutos do Espírito, né? Da vida de ressurreição em Cristo. Então essa aí está falando dessas primícias dos frutos. Eu dei esses frutos é dado à igreja. Né? Então, voltando, né, para a gente relembrar o nosso assunto, Maquelote é uma assembleia que funciona desfrutando de tudo que Cristo nos deu. Né? Simplesmente assim. Dessa vida de ressurreição, dessa autoridade de que o Senhor nos deu, na vida de ressurreição, dos frutos do Espírito, da nova vida, do azeite, do sangue que foi derramado, né, do trigo, daquele pão, nós partimos o pão, comemos de Cristo, desfrutamos de Cristo na vida um dos outros, né? Porque todos têm uma porção de Cristo, né? Todos têm algo de Cristo. 13, né? Primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxeram teus. Tudo que estiver limpo na casa comerá. 14. Toda coisa consagrada irremissivelmente em Israel será tua, né? Consagrada, tudo que foi consagrado, que está debaixo do óleo do Espírito Santo, né? 15. Todo que abrir a madre de todo ser vivente que trouxerem ao Senhor, tanto o homem como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Isso aqui é interessante, né? Porque aqui já começa com o assunto da primogenitura, né? Do resgate também, né? Então a gente já viu que todo primogênito, né, é do Senhor, né? Então o resgate aqui de todo primogênito são aqueles que creram no Senhor. Os que creram no Senhor fazem parte dessa igreja dos primogênitos, que vai falar lá em Hebreus, né? Então esses foram resgatados, né? Estão debaixo do sangue, estão debaixo do Espírito. Então esse é o resgate. Todo primogênito é resgatado. E os animais imundos que resgatará, fala do resgate dos gentios, né? Que aqui os animais gentios, como Pedro lá naquele lençol que tinha aqueles animais imundos ali, está falando do gentio. A questão dos animais impuros, né? Está sempre falando do povo gentil. Né? Então, por que dos gentios só os primogênitos? A tipologia aqui, só os primogênitos eram resgatados. Porque nem todo homem gentil vai crer no Senhor. Então, os primogênitos aqui é a alegoria dos gentios, os que creram. Então, esses são os primogênitos dos gentios, né? São aqueles que creram no Senhor, esses foram resgatados. Então, por isso que é só os primogênitos. Quem são os que não são os primogênitos? Aqueles que não creram, né? Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Por quê? Porque rejeitou a graça. Não é que o Senhor seja ruim, mas Ele deu a graça. Quem creu já é salvo. Quem não creu já está condenado. Por que está condenado? Porque não creu na graça, não recebeu o que o Senhor deu, né? Então, resgate dos primogênitos. 16. O resgate, pois, desde a idade de 1 mês o resgatarás. Segundo, da idade de 1 mês o resgatarás, será segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Né? Então a gente vai ver aqui essa questão aqui do resgate de 1 mês para cima, né? Então aqui, essa questão de 1 mês para cima aqui, a gente já entra naquela questão que a gente leu lá em Números 4, que os sacerdotes, eles eram feito o censo dos sacerdotes de 1 mês para cima. Então esses aqui, quem são esses daqui? São aqueles que são resgatados, que já estão saindo de Elim e entrando no Mar Vermelho. Ou seja, já estão saindo debaixo da cobertura do ministério, né, que é Elim, ali das 12 fontes de água e as 70 palmeiras, e agora estão começando a andar por conta própria. Estão sendo inseridos no serviço na casa de Deus. Né? Então, tão novo no ministério, tem 1 mês. Né? Tem 1 mês só, mas já é um sacerdote, já está funcionando
na igreja, né? Então, de 1 mês para cima. Agora, segundo a sua avaliação, né? Tem que ter uma avaliação, né, do dom do irmão. O que é que o irmão pode fazer? O irmão está começando no ministério, ele não pode fazer qualquer coisa, mas ele pode funcionar segundo o que a gente comenta muito aqui, né? Segundo o que o Senhor tem dado a ele, segundo a porção dele, né? Então, tem uma avaliação. Qual é a avaliação dele? Ele vai funcionar segundo, né, a estatura dele, ou o que o Senhor tem dado com ele na estatura dele, né? Então, tem essa avaliação assim, segundo o ciclo do santuário. Mas o primogênito do gado, o primogênito da ovelha, o primogênito da cabra, não resgatarás. São santos, o seu sangue aspergirás sobre o altar e a sua gordura queimará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, né? Então, esses animais aqui não resgatarás. Por que não resgatarás? Porque não precisa de resgate. Por que eles não precisam de resgate? Porque esses animais aqui, eles são tipologia de Cristo. Não são esses animais que eles são sacrificados? Não é isso? Oferecido como sacrifício? Os imundos não podem ser oferecidos. Mas esses aqui que são os animais puros, eles podem ser, porque eles são um tipo de Cristo. Se eles são um tipo de Cristo, eles não precisam ser resgatados. Porque eles já são, o Senhor, ele precisa ser resgatado? Não precisa. Então, esses animais aqui, eles tipologicamente, né, estão representando o Senhor. Então, eles não precisam de resgate, né? São os animais que estão sendo prefigurando o Senhor, né? Não resgatarás. São santos, ó. O seu sangue aspergirá sobre o altar e a sua gordura queimará como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, que é a parte do Senhor, né, do Pai. A carne deles, 18, a carne deles será tua, né? Então, olha só, a carne deles será tua. É a mesma coisa, né? Nós não comemos da carne do Senhor e bebemos do sangue do Senhor, né? Tá, João 6, vamos lá dar uma olhada em João 6 para a gente ver isso aqui no Novo Testamento. João 6, 55. João 6, 55 a 57. João, Evangelho, né, de João 6, capítulo 6, do 55 até o 57. É o versículo que a gente olha, a gente lê muito na ceia, né, em reunião de ceia, e é a mesma coisa que está falando lá, né? A carne do animal será de vocês. Vocês vão desfrutar da carne lá, né? Porque é o tipo de nós sermos constituídos por Cristo. É o mesmo aspecto da ceia, né? Comemos do pão e bebemos do vinho, né? Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então essa é mais uma vez maquelote. É uma assembleia que come do Senhor, o Senhor é o sustento dela e ela se alimenta do Senhor e vive pelo Senhor, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então essa é a questão de maquelote, aquela assembleia que está sendo sustentada pelo Senhor. Ela se alimenta do Senhor e vive pelo Senhor, pela vida do Senhor, né? Por isso que, vamos voltar lá para número 18. Por isso que esses animais é um tipo de Cristo, né? Do sacrifício de Cristo, e agora os sacerdotes eles vão desfrutar da carne de Cristo, vão se constituir de Cristo, né? Porque nós temos que comer do Senhor, não podemos negligenciar nada da provisão. Temos que comer do cordeiro todo, não é isso? Comer de todo, por isso que a carne dele é nossa. Ó. A carne dele será tua, assim como será o peito movido e a coxa direita. Esse 18 aqui, a gente já estudou, não vou tocar muito, né, que vai falar o peito movido e a coxa direita. É a mesma questão lá isso aqui vai voltar para os irmãos que são, vamos dizer assim, os irmãos que são mais amadurecidos, né? Os sacerdotes que vai falar o peito movido, fala do peitoral do sacerdote. A gente já estudou isso lá, quem quiser ler depois, lá nas vestes sacerdotais.
Então aqui o peito, esse peito movido, fala do peitoral do juízo, né, que é aquele peitoral das vestes sacerdotais, e a coxa direita, na verdade, não é a coxa, a gente viu isso lá, que é a paleta, é a parte dianteira dali que é dele, que vai falar do éfode, ou tem algumas escrituras que vai falar do estola sacerdotal, tem escritura que não fala do éfode, né? Ela é traduzida como estola sacerdotal, mas estola sacerdotal e éfode é a mesma coisa, né? Então, lá nas questões das vestes, né? Da veste sacerdotal, ela vai falar como peitoral do juízo e éfode, ou estola sacerdotal, que é aquelas ombreiras do sacerdote, né? Aqui nessa linguagem aqui está falando o peito movido e a paleta dianteira, né? Que ele vai se alimentar daquilo, né? A quem quiser ver com mais detalhe, né, pode vir lá que já tem gravação desse estudo lá, né? 19. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti, a teus filhos e a tuas filhas, contigo por direito perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor. Esta para ti e para a tua descendência contigo. Né? Então aqui voltando todas as ofertas, né, que são das filhas, né, dei-as a ti, teus filhos e a tuas filhas, contigo por direito perpétuo. A aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta para ti e para a tua descendência contigo. Né? Então esse é o desfrute de toda a igreja, né? Nós desfrutamos do sangue do Senhor, do Espírito Santo, da nova vida, de tudo que o Senhor, né, deu para nós. Essa é a vida comum de uma assembleia encabeçada, né? Uma assembleia encabeçada pelo Senhor, que vive pelo ministério do Espírito, que desfruta né, como ele fala aqui, do melhor do azeite, né? É uma assembleia que está vivendo segundo o Espírito, né? É do mosto, né, que pelo sangue derramado do Senhor, que está se alimentando, está comendo da carne do Senhor, bebendo do sangue e está vivendo por isso. Isso está gerando vida nessa assembleia. Aí vai falar aqui, né, por aliança perpétua de sal, ou seja, é um salário. Porque se você tem deveres, né, se você tem responsabilidades, que é a arada vai falar da responsabilidade, da diligência, você também, como sacerdote, você tem o seu direito, você tem o seu salário, né? Então, esse é o nosso desfrute como assembleia, né, coletivo no Senhor. Um desfrutando de Cristo na vida dos outros, dos dons dos irmãos, né? E depois eu vou ficando por aqui, eu vou ficar por aqui, irmãos. A partir do 20 agora, a gente vai entrar em Taat, é outra jornada, né, que aí ela vai começar a falar de outros desfrutes e outros dádivas, né, que o Senhor dá para o sacerdote, que é por direito. Inclusive, também aqui já começa a falar da questão financeira também. Daí a gente vai estar falando mais, eu vou deixar mais essa parte para falar nessa Taat, que ela é mais ligada a essa questão de finança, né? Amém, irmãos? Aí deixar agora os irmãos ruminar um pouco, acrescentar, né, alguma coisa. Amém.